pessoa que está do seu lado e diga: que bom que você veio. Diga para ele: a melhor maneira de começar o mês de agosto, na presença do Senhor. Isso, alegre-se aí com ele. Fala: Deus te abençoe. O Senhor tem uma palavra para a sua vida aqui hoje. Vai falando para ele aí. Você não veio aqui em vão, não sairá da maneira que entrou. A palavra do Senhor vai te edificar, te fortalecer, te exortar. Esta noite existe um presente de Deus para a história da sua vida. Se você acredita nisso, você dá que faz barulho para Jesus nessa noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quantos creem que essa noite será uma noite especial e marcada para a sua vida? Diga amém. Assente-se aí, eu quero compartilhar a palavra de Deus para a história da sua vida. Olhe para mim aqui, fica comigo, dobre a sua atenção. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada com vocês e compartilhar uma história que para mim é um dos capítulos que ele trafega do começo ao fim da nossa existência. Ele trafega de um ponto A a um ponto B. Se você tiver dificuldade de ler tantas coisas na Bíblia, leia esse capítulo que eu vou ler, que ele, Salmo, já responde, te instrui para você dar certo na vida e evitar os erros. Eu estava hoje à tarde aqui pensando, cadê o Augusto, hein, meu filho? Está lá no acolhimento? Augusto está com 12 anos, então ele está exatamente naquela fase que ele está crescendo muito, a voz já começa a mudar o tom, então, pai, me dá um picolé de doce de leite. Então vai de uma voz fina até uma voz um pouquinho grossa, que arranha lá em cima do grosso e desce. Augusto está numa fase em que ele pensa que agora ele já sabe muita coisa, porque ele começou a entender algumas coisas. E aí hoje à tarde eu estava pensando na minha época de Augusto. E aí a gente fica com anseio de ficar maduro rapidamente. Sim ou sim, queridos? Eu me lembro que eu queria, e às vezes a vida, ela obrigou, Paulinho, algumas pessoas a serem maduros um pouco mais rápido. Mas aí eu me peguei lembrando que de uma época em que eu ansiava tanto ficar maduro, aprender as coisas, porque uma coisa para o homem é completar os 18 anos, não é isso? A gente pensa que a hora que eu completar 18 anos, aí a minha vida fica diferente. Aí eu lembro que quando eu falei, olha, quando eu completar 18 anos eu vou rapar minha cabeça, para mostrar que agora eu sou um adulto. E assim eu fiz, rapei a cabeça. Depois eu fui para o quartel, raparam minha cabeça de novo, eu já não queria, mas... E aí eu pensei que eu era já um adulto, agora eu estou pronto, Denis. Mas aí a questão é, que alimentado por esse pensamento de maturidade, com 20 anos, 21 anos, e aí eu lembro que eu já aconselhei, conversei com algumas pessoas, que eu falei que para mim, tá, minha opinião, o homem de 20 a 24 anos é uma fase extremamente desafiadora, porque é a hora que a gente pensa que já é adulto e maduro demais, só que a gente ainda está saindo das fraldinhas. Porque até o 21 ano é onde a nossa formação de identidade, a formação da nossa programação neurológica, a parte neocórtex do nosso cérebro começa a compilar algumas coisas a partir do 21. Ou seja, essa maturidade, mas o afã de chegar nessa maturidade, ou pensar que está, sem verdadeiramente estar, foi que me fez tomar muitas decisões erradas na minha vida. E aí, eu pensando que eu estava já pronto,
eu tomei algumas decisões. Me lembro de uma vez brigar com o porteiro da empresa. Me lembro de algumas vezes achar que estava fazendo a coisa certa, entrando em algumas negociações, e na verdade eu estava achando que estava maduro, mas a maturidade, o pensamento que eu estava maduro demais, me levou para a queda, prejuízos financeiros, desgastes em relacionamentos, e era uma fase desafiadora. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu vou ministrar sobre um homem que ele não errou quando era novo, ele errou quando ele era maduro, ou pensava que era maduro demais. Pergunte por quê? Vamos lá, pergunte por quê? Porque uma maturidade desalinhada, ela pode levar você para uma vida de lepra. Então, se eu pudesse dar um título na mensagem de hoje, seria a lepra da maturidade. Entendendo que a maturidade é boa, mas a lepra não é boa. E aí, eu vou ler o texto, vocês vão entender comigo o porquê dessa palavra. Mas fica tranquilo, porque Deus vai curar leproso aqui hoje. Segundo Crônicas, capítulo 26, e nós vamos ler o versículo de número 19. Olha o texto sobre esse personagem. 18, 48 e 28. Vamos rapidinho para a gente ceiar e ir embora para casa. Vamos ler todos juntos? Bom, melhor, deixa eu ler com vocês. Acompanhe a leitura no telão. O texto diz assim, ó: Uzias, que tinha um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e se indignou contra os sacerdotes. Preste atenção no texto. Na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Surgiu o que, gente? Lepra. Ele tinha lepra? Não. Mas tem alguma coisa que ele fez que resultou no surgimento de uma lepra. E é tão interessante que a lepra não nasceu em qualquer lugar. A lepra nasceu aonde? Aonde? Na testa. E aí vamos ler o 20, depois a gente volta para entender um pouquinho. O versículo 20 vai dizer o seguinte: quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo, porque na cultura não podia leproso entrar no templo. Na verdade ele já estava errado. O texto diz assim, ó: na verdade ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor havia lhe ferido. E o versículo 21 vai dizer: o rei Uzias sofreu de lepra até o dia da sua morte. Olhe para mim aqui, dobre a sua atenção. Na cultura ou no contexto que nós estamos lendo, uma pessoa leprosa, ele era interpretado, ou as pessoas julgavam que essa pessoa, ele estava sendo amaldiçoado. Eu só quero que você entenda qual que é esse momento. Se nós voltarmos ali no versículo de número 18, versículo 17, 16, nós vamos perceber que em um dado momento, esse homem, que é rei de Judá, ele tem um cargo sim de honra, ele tem um cargo de posição, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas agora ele decide, por decisão pessoal dele mesmo, ele decide pegar o incenso, para poder agora oferecer aqui, queimar o incenso no altar ou no santuário do Senhor. Só que tinha uma questão, Welder, que por mais que ele era rei, essa função, ela era atribuída somente para quem? Somente para o sacerdote. E agora esse homem pensando que pode, por quê? Porque a maturidade, às vezes, ela é alimentada por um certo orgulho e egoísmo e altivez que faz você perder a sensibilidade espiritual e começa a fazer coisas que não eram para fazer. Calma aí que daqui a pouco você vai dar glória. Talvez agora não vai ser tão interessante para você fazer isso. Mas esse homem era um rei. E aí quando eu paro para pensar, o texto vai dizer que a lepra veio na testa. Vamos só entender um pouquinho? Na cultura judaica da época, o sacerdote ou os homens, a testa era o lugar mais visível da vida ou do corpo do ser humano.
Algumas partes do corpo, principalmente da mulher, era tudo tampado, mas a testa era o único lugar que não se tampava. Agora, o sacerdote, ele tinha um aditivo ainda maior, porque na testa dele tinha uma peça de ouro, e na testa desse sacerdote estava escrito: santidade ao Senhor. Então quem podia oferecer o sacrifício do incenso, quem podia queimar o incenso aqui, era quem estava com a vida em ordem diante do Senhor, e tinha até uma marca nele aqui declarando: santidade ao Senhor. A minha vida é a manifestação da santidade ao Senhor. Eu sou consagrado a Ele, eu sou livre de pecado, eu consagrei a minha vida. E aí agora esse homem que é rei, ele quer colocar ou entrar em uma posição que não era a posição dele. E o texto vai dizer que essa lepra levou ele até a morte. Agora olhe para mim. Eu disse aqui em uma das nossas mensagens de quinta-feira do mês de julho, que a Bíblia, ela não aplaude quem começa, mas ela aplaude quem permanece. Você não vai ser reconhecido por aquilo que você começou, mas você vai ser reconhecido por aquilo que você teve a capacidade de concluir, de terminar. E aí agora, escuta, por que eu estou falando isso? Como que foi a história desse homem chamado Uzias? E a história dele começa exatamente aqui, ó, no capítulo de número 26. A história do reinado de Uzias começa no capítulo de número 26, o versículo 1, o texto vai dizer assim, ó: então todo o povo proclamou o rei Uzias. O povo estava, escuta, se pode colocar o versículo 1 por favor? O povo estava aqui colocando ele, olha que privilégio. Então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei, ele é o nosso rei. Por quê? Escuta aqui. E o texto vai dizer que ele tinha quantos anos, gente? 16 anos. Agora vamos só entender o que está acontecendo exatamente no contexto histórico aqui. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, o Israel se dividiu, reino do norte e reino do sul. Reino do norte conhecido como reino de Israel, e reino do sul conhecido como reino de Judá. Israel estava passando por uma crise de idolatrias, afastando-se de Deus, e Judá estava passando também uma crise desafiadora em termos financeiros, um momento um pouco desafiador. E o pai de Uzias, ele era rei de Judá, e agora em uma questão de uma emboscada que arrumaram para ele acabou morrendo, e agora o povo vai dizer, então Uzias vai assumir o lugar de seu pai. Então agora o cenário não é favorável, o cenário não está tão tranquilo assim. Por quê? Porque quando um rei morre, era como se a nação tivesse desguardada, desprotegida. Então o exército do inimigo, ele tinha muita facilidade para entender, sem rei, aquela nação não tem líder, aquela nação não tem estratégia de um exército, aquela nação não tem proteção. Então o povo agora começa a ficar com medo, o povo começa a ficar apavorado, dizendo, agora o que vai fazer? Aí por isso que eles olham para um menino de 16 anos de idade, vai dizer, é ele, porque ele é filho de Amazias, então por ordem ele vai ser o rei de Israel. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque há quem diga, não, mas 16 anos não tem jeito, 16 anos é novo demais, como que o menino vai, escuta, reinar sobre uma nação agora, como que ele vai dar todas as diretrizes? Mas eu sirvo um Deus que ele antecipa o tempo, ele escolhe quem é reprovado pelo mundo, mas é aprovado por Deus, e eu sinto em Deus de falar isso aqui, para quem tem coragem de receber. Existe um tempo que Deus está acelerando para algumas pessoas aqui, a promessa vai acontecer muito antes de que você imagine. Vamos entender? E agora a Bíblia vai dizer que eles agora proclamaram, Uzias é o nosso rei, com apenas 16 anos. E nós precisamos entender que quando a gente lê e a história, o que representava o rei? No mundo antigo, não era apenas um governante. No mundo antigo, o rei, ele era responsável por muita coisa, muito mais do que governar. Era ele que fazia tudo aqui, comandava o exército que protegia a cidade. Era ele que cuidava de toda a parte administrativa e financeira de uma nação. Era ele também que arrumava e colocava as estratégias certas para a proteção da cidade. Era o rei daquela época que era responsável pela segurança da cidade, pela administração econômica da cidade. Ele era responsável pela infraestrutura.
Então agora é um menino de 16 anos, mas agora olha o tamanho da responsabilidade que esse menino tem, apenas com 16 anos de idade. Mas eu creio, escuta, é isso mesmo, que Deus ele tem a capacidade, escuta, de trazer um senso de capacidade, sabedoria, discernimento para aqueles que têm coragem de se posicionar. Ele era jovem, e olha para mim, e como um jovem demais, parece que muito jovem, mas segurando aqui um peso de adulto, porque tem pessoas que a vida cobrou deles, Alessa, uma maturidade antes do tempo. Talvez algumas pessoas que estão aqui, e eu passei por um processo como esse, porque eu não tive tanta liberdade de usufruir da minha infância, eu tive que amadurecer, crescer, ser responsável muito cedo. Com 11 anos de idade eu já estava estudando à noite, para trabalhar durante o dia, de lavar carro, porque eu precisava ajudar na minha casa, ou pelo menos não trazer despesa para casa. E aqui agora esse rei, a Bíblia Sagrada vai dizer que mesmo tão novo, que humanamente falando, tudo indicava que esse reino seria curto, tudo indicava, esse menino não vai dar conta, mas o versículo de número 3 vai dizer que ele reinou por 52 anos. Tem gente que está pensando que você vai parar antes da hora, mas Deus vai te dar força para você continuar superando os desafios, e você vai chegar muito mais longe do que muita gente está pensando. Quem crê nisso? Aí agora escuta, mas havia algo que mudava a história desse rei. Pergunte o que? Está no versículo de número 5. Olha o que diz o versículo de número 5, por favor. Coloque o 5, por favor. Versículo de número 5 vai dizer o seguinte: olha a diferença. Ele era pequeno, 16 anos, a responsabilidade era grande, mas olha o texto, ele buscou a Deus. Vou dizer de novo, ele buscou a Deus. Eu disse de manhã, essa palavra, esse verbo buscar, vem do hebraico bahash, que quer dizer o quê? Ele buscava continuamente. Quer dizer o quê? Ele dependia de Deus para tomar decisões. Quer dizer o quê? Não fazia nada sem saber a decisão de Deus. Queria dizer o quê? Ele investigava Deus para saber qual era a vontade de Deus para ele poder tomar alguma decisão. E o texto vai dizer que ele buscava o Deus no tempo da vida de Zacarias e que o instruiu. Outro detalhe aqui, ó. Ele não só era o rei e achava, ele tinha um instrutor. Permite-me dizer, ele tinha um mentor espiritual aqui que era Zacarias. E a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte, que o instruiu no temor do Senhor. Olha o seguinte, enquanto Uzias buscou o Senhor, o que aconteceu? Deus o fez prosperar. Já mexe com muita gente aqui, porque tem algumas pessoas que entendem e pensam que a prosperidade é do diabo, mas na Bíblia eu entendo que a prosperidade é Deus quem dá. Esse povo fica brigando sobre prosperidade. Então, eu estou falando de um Deus que faz o homem prosperar. Mas você fica pegando de prosperidade. Escuta, é porque tem uma questão. É porque a Bíblia primeiro fala que alguém buscou Deus. Aí tem gente que não está buscando e não está conseguindo ser próspero. Aí fica intrigado sobre prosperidade, porque a prosperidade está sobre intimidade. Quando você é íntimo do Pai, Ele revela os seus segredos e você não tem como viver uma vida sem prosperidade. Agora o texto vai dizer que enquanto ele buscou ao Senhor, Deus prosperava. Então tem algo muito importante aqui, porque quando a gente começa a ler essa história, a gente vai entender que Deus prosperou ele, mas também a Bíblia vai ensinar como que Deus prosperou Uzias. E quem quer descobrir isso, diga eu quero. O texto vai dizer que ele buscou ao Senhor. Só que é o seguinte, eu aprendo aqui, e nós precisamos entender algo da parte de Deus, porque Deus não derramou a prosperidade sobre a vida de Uzias apenas porque ele orou, mas ele se movimentou, porque Deus não abençoa gente parado.
Você precisa parar de confundir a fé com a passividade. Você ora, mas você precisa fazer alguma coisa. Você ora, mas você tem que se movimentar. Você ora, mas tem que ser um bom funcionário lá na empresa. Você ora, mas tem que chegar no horário. Você ora, mas tem que ser honesto nas suas decisões. Você ora, mas precisa estudar. Você ora, mas precisa ser esforçado. Você ora, mas tem que fazer as coisas direito. Você ora, mas precisa fazer com excelência. Você ora, mas tem que cumprir as regras. Você ora, mas tem que fazer o que é necessário. Agora tem muita gente que está orando e não quer fazer nada, achando que é Deus que vai fazer tudo. Escuta, deixa eu falar algo para você. O que é ordinário é da nossa parte, o que é extraordinário é da parte divina. Mas tem muita gente querendo viver extraordinário de Deus, mas nem faz o ordinário que precisa ser feito. Agora Uzias não. Esse homem, esse menino de 16 anos de idade, ele vai entender que ele orava, mas ele trabalhava. Ele buscava, mas ele também organizava. Ele dependia de Deus, mas ele fazia a parte dele com excelência. É a coisa que eu e você precisamos fazer. Eu vou orar, mas eu vou me organizar, eu vou me esforçar. Escuta, a fé nunca foi desculpa para você ficar parado. Você pode orar, mas você tem que, escuta, Deus pode até mandar uma chuva, mas é necessário você lançar uma semente. E aí a Bíblia vai dizer, vamos rapidinho aqui para entender. E quando eu começo a olhar sobre isso, pessoas na Bíblia que também oraram e fizeram alguma coisa, muitos. Neemias, ele orou sim ou sim, mas ele foi lá também e construiu. José, ele recebeu o sonho, sim ou sim, mas teve capacidade de administrar bem as coisas que colocaram sobre a mão dele. Aí eu vou olhando muitos personagens da Bíblia Sagrada, ele não apenas orou, mas ele também orou e fez o que precisa ser feito. Mas agora preste atenção, a Bíblia vai dizer que esse Uzias, ele fez muita coisa. E aqui eu entendo, escute, eu quero trazer para vocês um entendimento sobre duas estratégias que o diabo tem na nossa vida. Pergunte quais são. A primeira é a seguinte, você precisa entender algo. Até que você alcance a promessa, até que você viva o tempo da recompensa de Deus na sua vida, até que você alcance o dia do arrebatamento da igreja, nós vamos passar por processos aqui. Vamos passar por desertos e desafios. E é nessa hora que nós estamos aqui lutando para alcançar a promessa, para você chegar no próximo passo que Deus prometeu para você. Quando você está aqui buscando a terra prometida, como o Senhor falou, o diabo tem uma estratégia, e a estratégia dele é roubar a sua força. Então preste atenção, antes de conquistar uma vitória, o diabo quer impedir você de conquistar. Por isso, escuta isso, é por isso que nesse processo de tentar enfraquecer você, nesse processo de tentar atrapalhar você, porque o texto vai dizer que ele buscava ao Senhor, então continuamente ele falava com Deus, ele ia investigar em Deus a vontade do Senhor para a vida dele, ele ia buscar no Senhor quais as decisões que ele precisava tomar, mas exatamente nessa hora, assim como eu e você, é nessa hora que o diabo quer impedir, quer atrapalhar, coloca pensamentos negativos na sua mente, tenta fazer com as tuas emoções, atrapalha você de estar aqui, e tem gente que acorda, parece que já está num desafio, e isso é opressão maligna que está vindo sobre você. Quantas vezes você está aqui hoje, mas quantas vezes pensou em parar de vir para a igreja, pensou em largar esse casamento, pensou em sair dessa empresa, pensou em desistir de tudo? Isso é opressão que o diabo tenta, é uma estratégia dele para você parar, mas graças a Deus que você está aqui hoje, porque existe uma palavra liberada sobre a sua vida, e eu tenho certeza que se você está sofrendo essa opressão maligna, existe um Deus que te dá vitória para repreender essa intenção maligna. Primeira estratégia do diabo, roubar a sua força quando você está caminhando. Mas eu quero acreditar em nome de Jesus, que a estratégia dele vai dar errado. Em algum momento da sua vida, talvez você até pegou despercebido, e parece que o inimigo cansou você, mas a palavra do Senhor vai dizer que Ele dá alívio ao cansado, Ele dá força para quem não tem. O Senhor Jesus está pegando aqui na sua mão hoje. Vamos lá, eu preciso chegar onde eu quero nesse texto. Preste bem atenção, o que Urias fez? Porque eu vejo muita gente, sabe, orando e falando, Deus me abençoa, mas você está fazendo o que da sua parte? Esse homem, ele recebeu um privilégio de ser rei de Judá. Ele teve agora a honra de poder, agora é ele que governa uma nação. Agora vamos lá, versículo de número 2, por favor. Olha o que a Bíblia vai falar no versículo de número 2. Foi ele que o quê? Reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate. Olha para mim aqui, dá a sua atenção.
Ele está orando, mas ele também entende, olha, essa cidade aqui é uma cidade próspera. Elate aqui é uma cidade onde o comércio gira, e se o comércio girar bem, o povo vai ficar bem sucedido, e não vai passar fome, e não vai dar trabalho para mim. Estratégia, ele foi inteligente, ele olhou e analisou, sabe, a oportunidade que tinha, e foi trabalhar, irmão. O texto vai dizer, ele reconstruiu, ele reconquistou. Não basta orar e ficar de braço cruzado, meu irmão, você tem que orar e começar a trabalhar, tem que orar e tem que fazer o que precisa ser feito. Ele é algo importante que ele fez. Ele sabia que a cidade era uma cidade de um comércio muito elevado, mas aqui, escuta, ele entende, eu vou aqui orar, mas eu também vou agir. Por quê? Eu estou entendendo que o desenvolvimento econômico dessa cidade vai abençoar a nação pela qual eu estou liderando. Ele está dizendo, eu sei o que é importante e vou fazer o que é importante, e eu quero acreditar em nome de Jesus de Nazaré, que esse entendimento desse rei vai vir sobre a sua vida, porque a falta de sabedoria, a falta de conhecimento tem permitido muita vida parada, muita empresa atolada em dívidas, em falta de estratégia. Mas hoje, meu irmão, você não vai atribuir a Deus uma responsabilidade que é sua. Vou melhorar, porque eu sei que não é fácil dar glória essa hora. Ai, pastor, eu estou tão triste. Então vai para uma terapia, para um terapeuta ajudar você a cuidar das suas emoções. Ai, pastor, eu estou tão financeiramente destruído. Então começa a pegar conselhos de pessoas que vencem na vida financeiramente, para você, escuta, aprender a organizar a sua vida financeira. Uma vez eu falei com uma pessoa, a pessoa falou, pastor do céu, eu não sei se é eu, pastor, mas tem uma vida travada financeiramente. Eu falei, é claro que você é, que é você sim. Ou você acha que é Deus que está pesando a mão para você? A sua falta de sabedoria em gestão financeira é que está atrapalhando. Eu falei, mas que boa coisa você falar isso hoje. O Cleiton Pinheiro fez um podcast a semana inteirinha falando sobre dinheiro, sobre como administrar o dinheiro, sobre como cuidar das emoções para não atrapalhar o dinheiro. Eu falei, vai lá e assiste, abençoado. Pergunta, ele assistiu? Não assistiu. Aí depois, ai, minha vida está difícil. Escuta, tem muita gente querendo a posição de rei, mas não está disposto a trabalhar como rei. Eu sei que é difícil dar glória. Uma coisa que eu tento ensinar para o meu filho, escuta, eu já falei isso aqui, o Augusto chegou e falou assim, aí essa hora o Augusto fica com vergonha, essa hora o Augusto fala, o que meu pai vai falar? Eu não tenho controle do que meu pai vai falar agora. Mas fica firme, filhão, nós estamos juntos, tá? Estou do seu lado. É eu e você na batalha. O Augusto chegou um dia para mim e falou, papai, porque quando a gente foi viajar dia 2 de janeiro, comprei uma agenda em Goiânia, foi só eu e ele, a gente nunca tinha viajado sozinho, só eu e ele. Falei, bora. Ele estava lá e falou, papai, posso dirigir? Falei, eu queria deixar. Sabe, Gladys, porque, bom te ver, filhão, eu orei por você esse dia, a semana inteira. Falei, vou ligar para o Gladys depois. Aí eu falei, eu quero deixar o Augusto dirigir. Ele falou, papai, não tem nenhum carro na estrada, era dia 2 de janeiro, estava tranquilo. Eu queria deixar ele dirigir. Falei, não posso. Sabe por quê? Não tem habilitação. Não posso, nunca dirigiu. Como é que eu vou pôr ele na estrada? Um carro desse tamanho, com a força dessa? Deixa eu te falar. Tem gente aqui que está vivendo exatamente isso. Deus está interessado em te abençoar, mas você não está habilitado ainda. Não adianta querer se você não está habilitado. E deixa eu te falar uma coisa, se eu que sou pecador e falho, se eu vejo que meu filho não está habilitado, eu não coloco o volante na mão dele, quanto mais Deus que conhece até o teu coração, esquadrinha o teu coração. Então tem muita bênção que não é nem o diabo que está te atrapalhando não, é a sua falta de preparo que está fazendo Deus recuar, encolher a mão para não liberar essa bênção para você. Mas fica tranquilo, você está no lugar certo, que vai vir um processo de Deus para a sua vida aqui hoje, e você vai se preparar para receber aquilo que você tanto almeja. E o Augusto chegou e disse, depois passou uns meses, ele falou, papai, eu falei, meu filho, não dá, você não tem habilitação, quando você tirar a habilitação, aí depois passou uns dias, uns meses, Augustão chega em mim e fala, pai, quando eu fizer 18 anos, o senhor vai me dar um carro? Aí, olhe para mim aqui, os pais de hoje, entre 40 a 60 anos de idade, nós temos um desafio muito grande. Pergunte o quê? É porque a maioria de nós não tivemos uma vida muito tranquila. Verdade ou verdade, Gladstone? A gente teve que lutar, irmão. Quem dera os meus pais tivessem me dado a vida que hoje eu dou para meus filhos. Quem dera. Lembra, Gladstone, que a gente saía do industrial, ia lá para o Senhor das Graças, ia a pé. E quando muito a gente pegava uma bicicleta para ir. Meus filhos hoje vai de carro, e carro ar-condicionado, banco de couro e tudo certinho. E aí eu falei, quando ele falou, papai, o senhor vai me dar um carro? Eu falei, jamais.
com 18 anos de idade, mesmo que eu tenha condição, eu não vou te dar um carro, porque a vida não dá carro para a gente conquista um carro, a gente compra carro. Só que tem hora que a gente teve uma vida tão desafiadora, que a gente fala assim, o que eu sofri, eu não quero que o meu filho sofra. Eu também não. Mas escuta, o que eu aprendi para conquistar, eu também preciso ensinar o meu filho a aprender para conquistar. Porque você não vai ser eterno, e nem todo lugar que os seus filhos vão estar, você também vai estar. Aí se você dá tudo, você cria filho fraquinho demais. Amanhã, na primeira frustração que a vida proporciona para ele, ele não dá conta, ele é fraco. Ele acha que todo mundo está contra ele agora. Não, meu irmão, é porque a vida tem hora que vai proporcionar algumas coisas que são desafiadoras. Então olha aqui para mim, eu estou pregando uma palavra para dizer para você o seguinte: tem um rei que Deus fez ele prosperar, mas ele não ficou de braços cruzados, ele trabalhou, meu irmão, ele suou aqui, ele vestiu a camisa e falou, vamos embora fazer o que precisa ser feito. E hoje eu vou pedir mesmo para o Espírito Santo começar a despertar você, para você viver um viés de preparação, porque sem preparação não vai chegar na vida que o Senhor projetou para você. Ele construiu. O versículo de número 6 e 8, olha o que diz, olha o texto, versículo 6 e 8, ele saiu à guerra, ele, sempre o texto está dizendo, é ele, alguém olha, mas a vida do pastor é tranquila, olha, ele é o pastor da igreja, a vida é muito fácil, achando que é só microfone na mão. Vem, meu irmão, eu falei com um casal que eu estava hoje conversando com eles, eu falei, olha, existe um tipo de gente, que é por isso que eu falo da lepra aqui, eu vou me cuidar disso. Escuta, eu não tenho que mostrar para você o quanto que eu oro, eu não tenho que ficar aqui falando, eu oro tantas coisas, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço jejum, não, eu preciso fazer sem você perceber, mas quando eu estiver aqui em cima você vai entender. Ninguém conseguiria trazer uma mensagem, ninguém conseguiria estar cheio de Deus se não tivesse uma vida de oração. Escuta, é Ele que foi para a guerra, meu irmão, deixa eu te falar, não tem nenhuma colheita sem ter que lançar a semente, em nome de Jesus de Nazaré. O texto está dizendo, foi Ele que foi para a batalha, Ele lutou contra os filisteus, contra os árabes, Ele foi para cima, Ele expandiu a influência dele, mas Ele estava fazendo o que tinha que ser feito. Meu irmão, hoje está na moda. Qual que é o seu propósito? Transformar vidas. Como assim? Eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero arrumar a vida das pessoas. Escuta, que tal começar arrumando o teu quarto? Porque o seu quarto está tudo bagunçado e você quer arrumar a vida dos outros. Não faz sentido. E sabe qual que é o problema? É que Uzias, olha aqui, ele fez o que precisava ser feito, sim ou sim? E aí a Bíblia fala que Deus fez o quê? Prosperou Uzias. E quando ela fala sobre essa prosperidade, é muito além do que um viés financeiro. Prosperou no estilo de vida. Tudo que ele fazia, Deus aprovava. Tudo que ele fazia, dava certo. Agora nós temos um problema muito sério. Pergunte o quê? Tem muita gente incomodada com a prosperidade do outro. Sabe por quê? Porque ele não se preparou como o outro preparou. E aí agora ele fica acusando quem está prosperando, como se esse que está prosperando fosse metido demais. Não, ele só está sendo abençoado, ele só está sendo usado. Escuta, e quando eu falo sobre prosperidade, às vezes a pessoa está aqui cantando, adorando o Senhor, está pagando um preço e tudo e tal. Aí alguém não consegue pagar um preço, ele vai querer começar a acusar. Mas não sei o que e tudo e tal. Sabe o que é isso? É gente despreparada, incomodada com quem está preparado e está prosperando porque está preparado. Está difícil dar glória aí, ou você está entendendo o que Deus está falando com você? Porque ler o versículo 5 é maravilhoso. Deus fez prosperar Uzias. Uzias orou e Deus abençoou ele, excelente. Mas tem que ler o contexto, irmão. Não dá para ler um versículo só. E esse é um problema nosso hoje aqui, preste atenção nisso. Porque hoje nós temos acesso a vários pastores da internet, sim ou sim? E aí o que acontece? Aí você vai ouvir um pastor, Rodrigão, que chega lá e fala assim, escuta, Isaías 1:19, nós vamos colher o melhor dessa terra. Aí você dá glória. Nós vamos viver da promessa divina, você dá glória. Aí você vai lá ver outro pastor e fala assim, escuta, você não tem que ficar rico não, porque todos os discípulos foram degolados e você está querendo ficar rico. A gente fica numa neura, para onde a gente vai? A gente acredita que nós nascemos para ser próspero mesmo? Ou a gente acredita que nós nascemos só para sofrer? Mas deixa eu te falar, não leia um versículo apenas. E não fica ouvindo pastor só de corte, 15 segundos, 20 segundos não. Leia a Bíblia e viva com a vida de pastor, que você conhece a vida dele. Ele também conhece a sua vida. É assim que você constrói. Vamos que eu tenho que chegar em algum lugar aqui. Olha o versículo 6. E ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros. Olha aí, irmão, o cara está trabalhando. O cara está fazendo, e depois reconstruiu cidades próximas de Asdote, em outros lugares, no território dos filisteus. Ele não parou. Olha lá o versículo 11, pula aí para nós, por favor.
Versículo 11 vai falar: Uzias possuía um exército. Um exército não era só um exército. Ele preparava esse povo, ele treinava o povo, ele era o general, ele era o chefe do exército, e o exército dele estava preparado. E olha o que o texto vai falar: preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maaseias, sobre o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. Estava tudo organizado. Olha o 12, vamos ler o 12, que eu preciso chegar aonde eu quero. O total dos chefes da família no comando dos homens de combate era 2.600. 2.600 só chefe. Porque olha o tamanho do exército, 13. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados. Você viu eu dizer que ele venceu lá no versículo anterior? Venceu porque estava treinado. Analisando os treinamentos que você tem, você está disposto para vencer que tipo de guerra? Você está preparado para vencer que tipo de guerra? Pastor, eu vou casar. Você está preparado para essa guerra? Está preparado? Às vezes eu converso com alguns irmãos e falo: gente, meu Deus do céu. Aí eu não sei se eu dou glória ou se eu reclamo. Porque eu conheço algumas pessoas que foram casar, os pais deu tudo, irmão. Os pais deu tudo. Você está falando que está errado, pastor? Não sei. Mas o pai deu casa para eles morar. O pai deu carro. Glória a Deus, não sei. Sabe por que eu estou falando? É porque às vezes, escuta, tem coisa que está vindo fácil demais e está construindo gente fraca demais. Aí eu fico pensando, Ruth, que Deus tem os seus processos. Eu me lembro quando eu era jovem, e aí teve um período da igreja que eu fui perseguido absurdamente por um Satanás incorporado numa pessoa. E a pessoa, ela chegou a verbalizar: enquanto eu não acabar com o Ernesto, eu não sossego. Ficou com raiva, sabe? Ela falou: eu vou soltar meu veneno. Ó, demônio. E aí eu fui perseguido. E aí eu, mesmo sendo perseguido, escuta, e eu não tinha apoio de ninguém. Porque a pessoa que me perseguia era filha do pastor da igreja. Então ninguém queria mexer com essa briga. E quem que era o prejudicado? O que não tinha nem pai nem mãe na igreja, o Ernesto. Mas sabe o que acontece? Isso não me tirou da igreja. Não parei de congregar por causa dessas coisas. Não abandonei a fé. Não saí. Escuta, eu lembro que eu chegava e essa pessoa começou a gerar um tanto de mentira ao meu respeito. Qualquer lugar que ela chegava, ela levantava mentira. Aí quando eu chegava, as pessoas falavam assim: sabe qual que era a minha tristeza? É porque eu ajudei tanta gente, eu aconselhei tantos jovens, eu fiz tanta coisa para a igreja, ao ponto de que quando eu pensei, se alguém chegar a falar isso de mim, alguém vai falar assim: não, peraí, o Ernesto não. O Ernesto, mas as pessoas falam: nossa, hein? Quem viu? E ainda achava que era crente. E eu sofri a duras penas, mas deixa eu dizer, não saí da igreja. Fiquei firme. Mas Deus só estava me preparando. Porque para ser um pastor de igreja, aquilo ali era só uma amostra. Porque toda hora tem alguém tacando uma pedrada. Mas Deus me fez ficar preparado para cumprir o ofício que eu estou aqui hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Analisando a sua preparação, qual é o nível que Deus pode te colocar? Vamos lembrar? Financeiramente. Qual é a preparação que você tem? Será que se Deus colocar o que você pede financeiramente, você vai continuar sendo crente? Você vai continuar guardando teu coração? Você vai continuar trilhando a humildade? Um casamento, será que se Deus te der um casamento, eu quero um carro tal, será que se Deus te der esse carro, você vai continuar, como diz Paulo em Filipenses, considerando os outros superior a você? Ou por causa do teu carro você vai achar que você é melhor do que todo mundo? Se Deus fizer a tua empresa prosperar, você continua sendo fiel a Ele? Você continua servindo no voluntário? Escuta, eu estou pregando de um homem que Deus fez ele prosperar, mas ele estava preparado para aquilo que que Deus estava propondo para a vida dele. Põe o versículo 13. Põe o versículo 13, por favor. O texto vai dizer o seguinte, fica bem comigo aí o pessoal do telão. O versículo 13. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? Está fazendo sentido aí, irmão? Olha para quem está do seu lado e fala assim: como que está o nível da sua preparação? Olhe para mim aqui. Sabe por quê, queridos? Porque se você não está preparado, você vai pegar o lado mais fácil.
Olhe para mim aqui. Se você não está preparado para ser fiel a Deus, resistir o pecado, você vai procurar o lado mais fácil. Aí você vai procurar pastor que só passa a mão na tua cabeça. Aí você vai querer ir para eventos e conferências que você chega lá, só fica pulando e tudo e tal, mas daqui a pouco a vida fica do mesmo jeito, não mudou nada. Mas aí o texto vai dizer que esse homem estava com um exército treinado para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Versículo 14. Olha o que o texto vai falar. Uzias providenciou. Olha a preparação desse homem, gente. Uzias, está falando dele, o rei, que orou, Deus prosperou, mas olha as coisas que ele fez. Uzias providenciou escudo, Uzias providenciou lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Ele disse, olha, além de estar preparado, ele equipou todo o povo dele. Ele está dizendo assim, ó, se nós vamos para uma batalha, nós não vamos de qualquer jeito. Olha aqui, olhe para mim. Esse mês, nós vamos equipar você, a tua casa e a tua família. Eu vou falar de novo, esse mês nós vamos equipar você, a tua casa e a tua família. Porque tem muita gente querendo vencer batalhas, mas não está equipado, está deixando muita brecha espiritual dentro da sua casa. E essas brechas estão fazendo você perder muitas guerras. Mas você veio aqui hoje para ser habilitado por Deus e começar a se preparar. Porque nessa guerra Deus não fez você um derrotado, Ele fez você para vencer. E você vai se preparar para essas batalhas. Vamos comigo que eu preciso correr aqui. Vamos para o versículo 15? Agora escute. O Uzias, ele usou inteligência artificial daquela época. Olha o texto vai dizer o seguinte, em Jerusalém, ele fez o que, gente? Construiu máquinas. Não basta só orar e ficar vivendo no raso. Olha o que o texto vai dizer. Ele construiu máquinas projetadas por peritos para serem o que? Usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que faziam o que, gente? Opa! Ele foi para a inteligência artificial, fez um prompt certo, plugou e tudo automatizado. Sabe o que ele está dizendo? Porque antigamente, ó, a flecha era só assim, ó, até que cansava o braço. Ele viu que o soldado estava cansando demais, e o problema é que cansava antes de vencer a guerra. Ele falou, vamos criar uma máquina? Porque agora a máquina não vai cansar como o homem cansa. Sabe o que ele está ensinando para mim e para você? Eu preciso me atualizar, porque tem muitas atualizações que vai fazer eu vencer uma guerra, e você fica aí desatualizado, querendo vencer como vencia lá atrás. Ele está dizendo, lançar só com a mão cansa. Deixa eu criar uma máquina que vai me capacitar a lançar flechas como ninguém. Pedras grandes, não é isso que diz o texto? E eu quero concordar que Deus vai te dar sabedoria. Você vai sair do raso. O Senhor vai te dar sabedoria para você ter criatividade, que já está essa essência em você, e você começar a resolver problemas onde as pessoas não estão conseguindo resolver. Você vai ser capaz de, assim como esses homens, criar situações que vão aumentar a sua capacidade. O texto vai dizer, lançava pedras com uma ajuda extraordinária. E aí, escuta, olha como que está a vida desse homem. E aí, fazendo tudo isso, sabe o que aconteceu? Versículo de número 5, volta para o 5 de novo. Porque aqui eu estou dando para você o antídoto de como dar certo. E preste atenção, queridos, se você está se bloqueando até agora sobre quando eu falo sobre prosperidade, aí está só falando de dinheiro nessa igreja. Não é sobre falar de dinheiro, meu irmão, é sobre você viver o que Deus prometeu para você. É ser próspero na tua casa, ser próspero no seu trabalho, ser próspero no seu ministério, ser próspero na sua chamada, ser próspero na sua realidade de vida. E como ele fez tudo isso, olha o que o texto está dizendo, o Senhor o fez prosperar. Mas a primeira estratégia do diabo é fazer você perder a capacidade de agir como Uzias estava agindo. O que? Trabalhando, separando, fazendo o que precisa ser feito. O inimigo, meu irmão, ele tenta impedir a sua chegada. Mas Deus te trouxe aqui hoje para você entender que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O diabo não conhece o teu futuro como Deus conhece. E é porque Deus conhece o teu futuro que Ele está insistindo aqui com você. Se prepare, porque a promessa está de pé na história da sua vida. E sabe por que o diabo te atrapalha? Tenta tanto quanto você. Ele não conhece o seu futuro, mas até ele sabe do seu potencial.
E tem hora que o inimigo conhece e acredita no seu potencial mais que você. Por isso que ele quer te parar. Porque ele sabe que você de pé vai ser uma afronta para ele. Você de pé vai saquear o inferno. Você de pé vai dar muito trabalho para o diabo. E ele sabe disso. E por isso que ele quer arrancar as suas forças. Mas hoje ele está sendo derrotado aqui em nome de Jesus. Eu vou falar de novo. Hoje ele está sendo derrotado aqui em nome de Jesus. E como a estratégia dele é tirar força, é por isso que tem muita gente que para antes da colheita. Mas a história desse homem foi boa no começo. Até aí estava tudo bem, fazendo tudo certinho. Mas chegou uma hora que esse homem... E é aqui que eu e você precisamos tomar cuidado. Porque ele venceu em tudo isso, sim ou sim, queridos? Então quer dizer, Rayana, escrevi o seu nome numa folha ontem. Estava orando, falei, preciso falar com a Rayana. Olha aqui. Se ele prosperou, pastora Vanessa, sinal que deu certo. Sim ou sim? Então quer dizer que a força do inimigo que tentou parar ele, não deu certo. Porque ele venceu. O diabo tentou paralisar, mas não deu conta, ele estava preparado. O inimigo tentou barrá-lo, até nas brigas do exército contra o outro. Deus deu vitória para ele, então ele venceu. Então o diabo não conseguiu tirar a força de Uzias, ele venceu. Mas essa é só uma estratégia do diabo, que é a estratégia de roubar a sua força. E eu quero acreditar que em nome de Jesus, ele não vai ter esse poder sobre a sua vida. Porque se ele estava tentando roubar a sua força, hoje Deus está te fortalecendo aqui. Isaías capítulo de número 40, versículo 26 ou 27, salvo engano. Olha aqui, porque você vai tomar posse. Eu vou declarar essa palavra para a sua vida. Por favor, 27, em nome de Jesus. Isso, joga o 27. Porque você reclama, ó Jacó, porque você se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela sua situação, ó meu Deus. Versículo 28, ele vai dizer, você não sabe, olha ali, ó, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Levanta a sua mão para você receber. O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Põe o 29, porque você vai tomar posse dessa palavra. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força. O inimigo tentou até impedir você de estar aqui, pelas frustrações que talvez você se deparou, mas ele segurou na sua mão e hoje está dizendo, estou te dando força para você viver o propósito que eu estabeleci para a sua vida. Ele não vai roubar a sua força, eu vou declarar até você tomar posse disso. Ele está tentando roubar a sua força, mas ele não vai conseguir, porque Deus vai te fortalecer. Ele dá força ao cansado. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Receba a força de Deus aí agora para essa batalha. Receba a força de Deus aí agora para você não desistir. O diabo está tentando fazer você olhar para os resultados negativos e dizendo que você não deu certo, mas Deus está dizendo, aguenta firme, porque a promessa ainda está de pé. Agora escute, eu corro aqui com vocês. Aqui, eu disse da primeira estratégia do diabo, que é tentar roubar a sua força. Ele não deu conta. Mas aí ele vai para a segunda estratégia. E essa é a mais perigosa. Porque o diabo é persistente. Se ele não consegue de um jeito, ele vai de outro. Então agora eu vejo Uzias se prosperando aqui. Sim ou sim, querido? Prosperando e vencendo. Lembra do versículo 15? Por favor, de novo, vamos voltar para 26, 15. Olha o que diz do versículo de número 15. O texto vai dizer que ele criou as máquinas, sim. E ele foi vitorioso nessas batalhas. E olha o que o texto diz, 26, 15. Coloca esta versão na Almeida revisada, por favor. RARAARC. O texto vai dizer o seguinte, em Jerusalém construiu máquinas projetadas pelos peritos. Isso. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção dos engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. Preste atenção no texto. E voou a fama, ou seja, ele ficou grande, ele ficou famoso. E o texto vai dizer assim, ó, a sua fama, voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou o que, gente? Forte.
não teve jeito. O diabo tentou, mas ele ficou forte. Não teve jeito. O diabo tentou impedir, mas a fama dele cresceu. Falou: olha, esse homem é muito abençoado. Aí o diabo, olha para mim aqui. Aí o diabo vai para a segunda estratégia. Pergunte qual é. Porque se o diabo não consegue fazer você, impedir você de vencer, quando você estiver vencendo, a outra estratégia é ele contaminar o teu coração. E é aqui que muita gente perde. Porque quando o diabo não consegue roubar a tua força, ele vai tentar roubar o teu coração. E foi aqui que Uzias se perdeu. Sabe por quê? Versículo 16, por favor. Aí eu talvez estou sendo um pouquinho chato, mas aí nessa aí eu queria que você colocasse na NVI. E se eu tiver chato, você me suporta, porque é assim que nós vamos para o céu. Entretanto, depois que Uzias se tornou o quê? Se tornou o quê? Tem problema se tornar poderoso? Não. Tem problema ter um nome famoso? Não. Só que quando você se torna uma pessoa poderosa, só que quando você se torna uma pessoa famosa, sinal que o diabo não conseguiu parar você. Lembra que Deus falou para Abraão: engrandecerei o teu nome. Então para com essas crenças limitantes de dizer: ai, que eu preciso ser humilde. Escuta, não confunda a humildade com mediocridade. E aí, escuta, não tem problema ser poderoso, até porque Deus abençoou ele para ser poderoso. Só que aí ele venceu a primeira estratégia do diabo, mas ele não venceu a segunda. Sabe por quê? Porque o diabo tenta roubar a sua força. Se não dá, ele vai tentar roubar o teu coração. E o texto vai dizer: depois que ele ficou poderoso, sabe o que aconteceu? O orgulho provocou a sua queda. E ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar o incenso, no altar do incenso. E aí eu preciso, junto com você, entender uma métrica desse capítulo 26. Primeiro, ele foi fortalecido pelo Senhor. O Senhor exaltou ele, sim ou sim, gente? Aí depois ele foi perdido pelo pecado. Qual o pecado? Pecado do orgulho. E preste atenção, o nosso maior desafio, Rafael, não é quando a gente está dando errado. O nosso maior desafio é quando a gente está dando certo. Eu tenho um hábito comigo, toda vez que eu vou atender alguém aqui na sala, eu falo: espera aí, irmão, vamos orar. Sabe por que eu faço isso? Não é para mostrar que eu sou crente, não é para mostrar: você não orou de dia, você não orou de... Escuta, não, é porque eu preciso mostrar para o Ernesto que se eu vou aconselhar alguém, quem sou eu para aconselhar sem depender do meu Deus? Eu não posso subir aqui só porque eu sei um texto. Se eu não jejuei, se eu não orei, se eu não busquei no Senhor, só eu sei de quinta-feira até agora como foi para chegar até o final dessa mensagem. Quanto tempo, momento com Deus, orando, acordando na madrugada de sábado, acordando na madrugada de domingo. Sabe o que eu estou dizendo? Eu não posso achar que porque eu conheço, eu venho aqui pronto e prego para você. Escuta, cuidado, porque o orgulho é quando você acha que está pronto e saiu da dependência de Deus para viver a sua autossuficiência. E deixa eu te falar uma coisa, está cheio de gente assim, subiu numa lâmina de gilete, está achando que é muita coisa. O orgulho está ganhando o seu coração. E é por isso que eu comecei a mensagem dizendo: a lepra da maturidade. Por quê? Ele errou quando estava tudo dando certo. Depois que ficou poderoso, também ficou orgulhoso. Ele estava maduro? Estava, mas aí não se cuidou. A lepra veio no momento da maturidade. Então cuidado, você que se acha maduro demais, cuidado, tem uma lepra que está querendo bater na tua porta. A pessoa vai numa conferência, e aí chega lá, recebe uma palavra, aí ele quer ser mais crente do que todo mundo. Ele chega aqui, ele acha que ele é o bambambam. Não, espera aí. Não, deixa comigo que eu resolvo. É o orgulho que está entrando no teu coração. Cuidado, se o orgulho te conquistou, sinal que a estratégia do diabo já deu certo. Eu sei que é difícil dar glória nessa hora, mas escuta, você não veio aqui em vão. Aleluia, o Senhor vai guardar o teu coração hoje, que você não vai perder esse coração. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes a minha história, a minha vida de pastor, quantas vezes eu já vi Tiago,
sabe, pessoas orgulhosas e achando, Jefferson, que não é orgulho, é mais crente. Eu me lembro de uma vez, uma pessoa veio falar comigo: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: pois não. Sentamos aqui na sala. Ele: pastor, é o seguinte. Eu falei: não, espera aí, vamos orar, porque se a gente vai falar alguma coisa, para a gente tomar alguma decisão, precisa orar. Aí nós fomos orando, aí daqui a pouco ele falou: não, pastor, é porque é o seguinte, eu queria ver com o senhor, porque eu estou achando que a SEDAC está muito rasa. Eu falei: mesmo, meu irmão? É, muito raso, sabe por quê? Só porque curte, às vezes, uma música no vertical, aí acha que está mais crente do que todo mundo. Porque tem gente que é assim, porque ouve Tamires Garcia, aí ele acha que só os hinos da Tamires Garcia, ele ouve Alessandro Vilas Boas, aí ele acha: não, isso é quem quer que ser crente. Aí ele fica desprezando, às vezes, alguém que tem outro tipo de chamado. Cuidado, é o orgulho. E não tem nada, escuta, sim, tem canções que são verticais. A gente cantou canções verticais aqui, mas aí escuta, porque ele vê alguém cantando canções horizontais, aí ele fica... A gente cantou canções verticais aqui hoje. A gente cantou aquela do Morada, não foi isso? A gente cantou Só Tu És Santo. Isso é uma canção vertical. Só Tu és Santo, não há outro como Tu. É isso. Não há outro como. Glória a Deus. Mas tem canções que são canções horizontais, que são palavras de fé para minha e para a sua vida. A gente canta aqui: escapa aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Sabe o que aconteceu? Está muito rasa a SEDAC. Eu falei: irmão, desculpa da gente ser tão fraquinho. Desculpa. A gente está muito fraco. Mas Deus vai ter misericórdia de nós. Então, porque se for para continuar assim, eu não fico aqui. Ah, tá. Ô irmão, você não consegue ajudar nós, então? Já que você é tão bom, já que você é tão crente assim? Eu queria saber se vai mudar. Então, eu mudo quando Deus fala para mudar. Agora, você não tem autoridade de mudar aquilo que Deus está fazendo. Então, eu não vou ficar aqui, eu não posso fazer nada por você. Se você não está entendendo o tempo de Deus para a igreja. Mas sabe o que aconteceu? Saiu da igreja. Saiu. Foi para outra igreja. E aí chega lá, é tudo novo. Aí o pastor abraça, o pastor cuida, porque ninguém sabe, né, da história. Mas sabe o que aconteceu? Não deu 2 meses. 2 meses. Eu tive que correr aqui um dia na hora do culto, durante o período de expediente aqui. Falei para a pessoa que estava trabalhando aqui, eu falei: olha, não acessa o WhatsApp da igreja, por favor, não acessa. Você mexeu? Ela: não mexi não. Eu falei: então guarda, não mexe. Sabe por quê? Porque eu tive que ir lá no WhatsApp pegar as mensagens de uma pessoa que falou: olha, fulano é da sua igreja. Eu falei: não, peraí. Olha aqui, ó. A pessoa mandou só lixo. Olha os prints da minha conversa com ele. Só lixo. E eu, para preservar a imagem da pessoa, falei para que não abra o Instagram, o WhatsApp da igreja. Eu fui lá e deletei todas. Sabe de quem? De quem falou que nós é raso demais. Sabe o que acontece, meu irmão? Cuidado com você achar que é crente demais. Eu prefiro pensar que sou orgulhoso para lutar contra esse orgulho. Eu prefiro pensar que sou egoísta para lutar contra esse egoísmo. Porque tem muita gente aí porque acha que é mais santarrão do que o outro. É o orgulho que está ganhando o seu coração e você nem sabe que o diabo já está ganhando na estratégia. Aí eu tipo: espera aí,
Aí, pastor, me ajuda lá, que a minha pessoa falou que mandou, pastor, dá um caso. Eu falei, então eu vou apagar aqui, mas você se cuida. Não, eu já estou falando aqui com a minha família, a gente já está organizando, fulano já vai me perdoar, eu já expliquei o que aconteceu, foi um erro. Escuta, cuidado com o orgulho, porque a lepra desse homem aqui veio exatamente por causa do orgulho. Pastor, não sou orgulhoso, vou te mostrar para você saber se você é ou não. Como que você lida com a repreensão? Quando alguém te chama atenção, como que você lida? Se o pastor chegar e falar assim, deixa eu te falar, estou observando a sua vida, estou te olhando, deixa eu te falar, o que você está fazendo está errado, não está aprovado, não tem na Bíblia uma base para isso. Eu sou cheio de Deus, agora você que está vazio. Cuidado, se você não consegue ser repreendido, sinal que o orgulho já está ganhando seu coração. Eu estou pregando aqui, mas tem pastor me assistindo, pastor que tem autoridade sobre a minha vida para falar, maninho, cuidado, viu? Cuidado, essa parte aqui você toma cuidado. Sabe o que eu faço? Essa pessoa que é homem de Deus que me repreende, eu estou perto dele todo dia, porque quem sou eu para achar que eu sou tão bom ao ponto de não ser repreendido? Agora eu te pergunto, quem é que te chama a sua atenção? Descruza o braço para você fazer de conta que está gostando. Estava tudo certo, preste atenção. O maior erro, o maior perigo nosso não é quando dá errado, não. Porque quando está dando errado, irmão, a gente vai, Gladstone, com a boca no pó, a gente vai orar, vai pedir a Deus misericórdia. E a hora que está dando certo? E a hora que está dando certo? Esse que é a hora que o diabo vai tentar roubar o teu coração, para você achar que é você. Não é você, meu irmão, se não for Deus na nossa vida. Essa semana, escuta, esse mês de julho a gente teve uma atividade lá no nosso projeto, e aí a gente fechou 12 clientes em 2 semanas de trabalho. Isso é um bom resultado, muito bom resultado de um projeto que você está começando. E aí bora, tá dando certo. Olha, a gente celebrando porque superou as nossas expectativas. E aí, sexta-feira a gente veio fazer uma nova reunião para um novo projeto, e todo mundo, vamos lá, porque é isso, porque está dando certo. Eu falei, para! Vocês já oraram? Não, então se não orou, pode parar tudo. A gente não vai fazer nada sem orar. Vamos orar primeiro? Porque não é porque deu certo uma vez que eu vou querer fazer de novo sem pedir a bênção do Senhor, sem pedir a ajuda do Senhor. Sabe o que está acontecendo, meu irmão? É porque muita coisa na sua vida está dando errado e você não está pedindo a ajuda do Pai. E sabe qual que é o maior orgulho nosso? Por isso que a gente vai falar da ceia aqui hoje. Escuta, o maior orgulho nosso, Deus enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para o véu do templo se rasgar e você viver na presença de Deus. E você é tão orgulhoso que acha que pode viver sem a presença dele. Compra as coisas sem falar com ele, viaja sem falar com ele, toma decisão sem falar com ele, escuta, vai para lugares sem falar com ele. E hoje, escuta, está uma questão tão esquisita, queridos, porque se despreza, porque o orgulho está ganhando seu coração. Esses dias uma pessoa, a gente estava brincando, sei que ele estava brincando, mas ele resolveu um problema e ele falou assim, olha, eu resolvi, a gente brincando. E eu falei, cara, que legal, você resolveu, né? Ele falou, então, você viu que eu resolvi? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu conheço uma pessoa assim também. Ele, quem? Eu falei, Nabucodonosor. E eu coloquei esse gancho. Toda hora que ele, não estou dizendo que você não pode celebrar. Tem dia que eu prego aqui, a pessoa fala, pastor do céu, que pregação, que culto, hein? Sabe qual que é a minha resposta? Glória a Deus. Porque eu não tenho nada. A glória é para Ele. Eu não sou ninguém aqui se não for Ele. Até porque a palavra é dele, a unção é dele, o povo é dele, o Espírito é dele, o poder é dele. Quem dera eu achar que eu sou alguma coisa. E talvez você está sofrendo porque o diabo, ele não venceu de tirar a sua força, mas ele venceu de roubar o teu coração. Quando você estava lá no nível de baixo, você fazia tudo. Você ajudava, você abraçava as pessoas, você era dizimista fiel, lembra? Agora está ganhando mais. Aí agora não consegue, porque não, agora é muito. Não, porque o que eu tenho aqui, trabalhei, fiz uma esposa. Escuta, está falando sobre dízimo, pastor? Não, estou falando sobre orgulho, sobre coração que foi roubado pelo diabo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Pastor, como que eu sei se eu estou sendo orgulhoso ou não? Só colocar o versículo 16 de novo, por favor. Olha o versículo 16.
Obrigado, viu, Jennifer? Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor seu Deus e entrou aonde? No templo do Senhor para queimar incenso no altar. Sabe quando você está orgulhoso? Quando você passa dos limites. E aí você passa dos limites e acha que você é dono do seu nariz. Cuidado. Porque se o diabo não conseguiu roubar a tua força, ele vai tentar roubar o teu coração colocando orgulho aí. Eu 17, sabe o que aconteceu? Olha o 17. O sumo sacerdote Azarias e os outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele para dizer: não pode, não pode. E aí olha o que ele respondeu, versículo de número 18. Por favor, o 18. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime o incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, consagrados para queimar o incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Eles estavam errados, gente? Eles estavam errados? Não. Mas vamos ver a reação dele? Versículo de número 19. Que foi o que a gente leu. Uzias, que tinha o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se. Ficou irritado. Sabe por que ele ficou irritado? Porque alguém chamou a atenção dele. Olha para mim aqui. A palavra te pegou aí? Tem gente aqui, ó, aqui, que está fazendo coisa que Deus não se agrada, e está achando que está queimando incenso, mas não tem base bíblica para você fazer o que você está fazendo. Mas falar com você, meu Deus do céu, é que o senhor não está nessa vibe nossa, e ainda vai arrumar desculpa, né? É porque o senhor... Não, é porque nós sabemos a unção que nós estamos. Que unção é essa que não tem respaldo bíblico para isso? Mas vai tocar em você, né? Santo. Vai tocar em você, crente demais. Cadê a base bíblica para você queimar incenso, ô Uzias? O sacerdote está dizendo, não está na Bíblia. Você pode até pensar que está dando certo, mas não dá certo. O Senhor está repreendendo que não tem base bíblica para ser feito. É difícil dar glória. Eu sei que não é fácil não, mas o Senhor quer guardar o teu coração. O Senhor quer guardar o teu coração. E sabe qual que é o problema do orgulho? Porque o orgulho é disfarçado de uma coisa certa que você imagina que está fazendo. Olha a pessoa que chegou até mim, está muito raso. E é tão interessante, irmão, que eu lembro uma vez, a pessoa chegou aqui, foi na conferência. Eu não tenho nada a ver com a pessoa ir na conferência, mas eu acho uma falta de consideração, falta de respeito. Você tem um pastor aqui, o pastor está lutando, está orando pela tua casa, orando pela tua família. Você sai indo para qualquer lugar, seu pastor nem sabe, aí nem sabe qual que é o alimento que você está recebendo. Aí você recebe qualquer alimento, depois vem querer distribuir o alimento onde você está aqui. E nem tudo que fala que é Deus é Deus. E aí a pessoa foi na conferência, chegou aqui e falou assim: seguinte, a gente precisa atualizar. Nós estamos vivendo um período da graça. Ninguém precisa de pastor, todo mundo é pastor hoje. Eu falei, que demônio é esse? Aí sabe o que aconteceu? E infernizou a vida de alguns. Você não precisa de pastor não. O Ernesto está ali, ó, fazendo um negócio, mas para cuidar dele, porque ele quer dar certo no projeto dele. Que demônio é esse? Até porque eu nem pedi para ser pastor, eu estou aqui só por obediência. Já falei isso, nunca orei para ser pastor de igreja. E nem vou orar. Se você quiser orar, é problema seu. Mas sabe o que aconteceu? Aí chegou em mim e falou: deixa eu falar com o senhor. Eu tive numa conferência e Deus falou muito profundo comigo. Falei, mesmo, irmão? Que penso então, se Deus falou com você, a nossa casa vai ser abençoada. Por que Deus é esse que fala para você fazer coisa lá de fora e não fala para você fazer coisa dentro da sua casa? Não, é o seguinte, é porque, e eu não vou poder ficar aqui. Falei, mesmo? É porque aqui restringe muito o que Deus mostrou para mim. Cuidado, irmão, cuidado. Falei, mesmo? Não. É porque o Espírito Santo falou comigo, então, pastor, essas 4 paredes não dá.
Então eu quero que o senhor eu sei que o senhor não vai entender, que o senhor não quer que eu saia. Irmão, o discurso é sempre o mesmo, mas o que Deus mostrou para mim é muito grandioso para fazer aqui nessa cidade. Eu falei mesmo? E sabe qual que é o problema? O orgulhoso tem uma atitude, pergunte qual é: influenciar outro. E aí ele influenciou mais uns, saiu todo mundo daqui. Pergunto, ele falou que Deus ia fazer algo muito grande através da vida dele e tudo e tal. Te pergunto, cadê? Já tem 4 anos. Cuidado para a sua falsa maturidade não colocar em você uma lepra. Cuidado! Cuidado quando você achar que você está mais crente do que todo mundo. E sinal que o diabo já ganhou o teu coração. O dia que você achar que você é mais crente que todo mundo, eu prefiro pensar que eu sou mais pecador. Eu preciso da graça. Por isso que a hora que nós estávamos cantando aqui, eu falei: Senhor, o que será de mim, Senhor? Eu espero aquele dia, mas me dá força para aguardar e ser fiel até o dia do arrebatamento da igreja. É por isso que eu estava aqui adorando e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas tem gente que não fala assim: não, eu me lembro de um amigo do outro ministério, ele conversava com a gente normal, ele ia ganhar oportunidade, aí ele começava: eu sou da amada igreja, com a paz do Senhor, vamos orar, igreja, eterno e maravilhoso Deus, Deus de Abraão, de Isaac. Um dia nós éramos muito amigos, eu falei: amigo, deixa eu te falar, que palhaçada é essa? Essa voz sua, aí você vai orar, você quer, parece que é igual o Thundercats, põe um anel aqui, Thundercats, virou fortão. Escuta, que diabo é esse que tem nesse microfone que faz você ficar diferente? Sabe o que é? A necessidade de ter que dar certo para as pessoas, para se sentir o bambambam. Quando Uzias estava poderoso, ele caiu em queda porque o orgulho ganhou o coração dele. Não tem problema nenhum ser próspero, não tem problema nenhum ser poderoso. O problema é você confundir a força com a independência de Deus na sua vida. Deus vai te prosperar muito, irmão, amém? Deus vai te honrar muito, irmão, amém? Mas cuidado para você não perder o teu coração. Não tem problema o Senhor engrandecer o teu nome, até porque a gente acabou de ler que foi Deus que fez isso na vida de Uzias. Mas toma cuidado para você não perder o teu coração. Mas eu creio que o Espírito Santo hoje, ele vai dar força para você reconhecer que você também erra. Eu oro, mas eu erro. Eu prego, mas eu posso errar. Eu posso estar dando certo, mas preciso guardar meu coração para o orgulho não conquistar o meu coração. Eu vou encerrar aqui. Começou tão bem, os dias começou tão bem, sim ou sim? O problema não foi a força que Deus deu para ele, mas foi a interpretação equivocada dele achar que ele é autossuficiente. E eu queria que você ficasse de pé para nós orar por você. Olha para mim. O orgulho faz o homem ultrapassar os limites. E deixa eu te falar, que Deus não brinca de ser Deus, e eu não brinco de ser pastor de igreja. De repente você está aí tocando, aqui ó, batendo em alguém, falando assim: tá vendo? Ele está falando de nós. Você sabe por que é a sua reação? É porque o orgulho está ganhando teu coração aí. Sabe o que você tinha que falar? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero continuar certo, quero continuar sendo usado pelo Senhor, mas eu quero tomar o cuidado para o orgulho não conquistar o meu coração. Olha para mim aqui. A maturidade, preste atenção. A maturidade nos dá experiência, sim ou sim? Sim ou sim, irmãos? Isso é bom, mas cuidado, porque a maturidade te dá experiência, mas ela também pode colocar em você a autossuficiência, e é na autossuficiência que a queda vem. Lembra aquele episódio da menina que foi solta lá sem a corda? Você ouviu as entrevistas? Todo mundo falou assim: a gente já trabalha muitos anos com isso, nunca aconteceu. Pois é, trabalha muito tempo com isso, achou que já sabia tudo e não cuidou do básico, que era colocar a corda na menina e deixou a menina cair. O seu tempo de crente não isenta você de perder a sua batalha aí no orgulho, porque a maturidade ela vai gerar experiência, mas toma cuidado para ela não gerar autossuficiência. A lepra, ela começa quando a gente para de ser ensinável. O texto vai dizer
que ele ficou leproso. E os sacerdotes disseram para ele: como você não honrou o Senhor, não tem o porquê do Senhor te honrar também. Eu não sei qual é a área que você está mais sendo testado. Se o diabo está querendo roubar a tua força, ou se o orgulho conquistou o teu coração. Mas essa noite é uma noite que o Senhor precisa alinhar algumas coisas, porque Ele quer fazer de você um homem e uma mulher abençoada aqui. O maior milagre da nossa vida não é chegar no topo, mas é permanecer lá sem perder a nossa salvação. A sua empresa está uma bênção? Glória a... Você está em pé firme no Senhor? Glória a... Deus te usou em profecia e a profecia aconteceu na vida de alguém? Glória a... Tem muita gente aqui que está pedindo: Senhor, me usa para curar os paralíticos enfermos. Ele não vai deixar, sabe por quê? Porque se você orar e um paralítico ser curado, ele conhece o teu coração, você vai achar que você é o Deus dessa terra. E ele está falando: se você não cuidar com orgulho, eu prefiro ter você sem milagre do que permitir o milagre e perder você por causa do orgulho do seu coração. E hoje nós estamos num dos maiores cultos que a igreja cristã pode realizar, que é o culto da ceia do Senhor. E deixa eu te falar, às vezes a gente está colocando tudo na roupa da religiosidade. A gente fala: é religiosidade. Mas eu lembro que quando era ceia, a gente procurava ter a melhor roupa para vir para a igreja. Eu lembro quando era ceia, a gente não trocava a ceia por nada. E se por uma fatalidade você tinha que faltar, você estava na cola do pastor outro dia: pastor, como que eu vou tomar ceia? Eu não consegui vir ontem porque eu estava trabalhando. Lembra disso? Mas hoje você está assim, você está autossuficiente. Se tomar ceia tá bom, se não tomar tá tudo certo. Cuidado, porque a maturidade, ela pode levar você para a autossuficiência. E essa foi a queda de Uzias. Eu vou te dar um conselho, posso? Chega na tua casa, leia esse capítulo de novo, lê 2 vezes, lê 3 vezes, porque ele, do começo ao fim, ele vai te ensinar o que você precisa fazer, mas vai te ensinar também o que você não pode fazer. Esse mês, me dá a folha aí, por favor. Esse mês nós vamos fazer um projeto para a família inteira. Eu vou explicar daqui a pouco. Tá aqui, ó. Nós vamos entregar para todas as famílias aqui um cronograma para a tua casa ser um lugar da manifestação da glória de Deus. Amém? Deixa eu te falar. Renato já está atrás de mim tem tempo. Pastor, vamos fazer uma semana só, um mês da família. Pastor, vamos fazer um mês da família. Eu falei assim: Renato, vai chegar a hora certa. Eu não posso fazer por fazer. Porque se eu fizer por fazer, é porque eu estou achando que eu sou o dono dessa igreja. Quem dera eu pensar que um dia eu mando aqui. Quem dera eu achar que eu sou o dono. Aí conversamos com o Renato. Falei: Renato, chegou um tempo. Ele falou: pastor. Eu falei: irmão. Eu falei: pastor, eu estou te ouvindo, fica tranquilo. O mês de agosto vai ser o mês da família. Aí ele falou: vamos fazer isso, isso, aquilo. Eu falei: amém. Vocês já estão até ouvindo as mensagens que ele está mandando lá no grupo, amém? Eu falei: fica tranquilo, pastor. Eu vou buscar em Deus, Deus vai dar estratégia. Irmão, aí é tão lindo que só pelo fato de você depender de Deus, aí você entra num flow. O Senhor foi me dando as estratégias. Está aqui, ó, um mês inteirinho na presença do Senhor. Sabe, queridos, sabe qual que é o meu maior erro? Porque hoje eu consigo montar um esboço da inteligência artificial, sabia? Chega lá e fala assim, ó: inteligência artificial, monta um esboço para pregar. Você pode falar qualquer coisa, tema vitória, ele vai montar. Ele monta. Mas eu não nasci para depender da inteligência artificial. Ela pode ser uma ferramenta, mas nunca vai ser uma fonte. Tudo bem que, peraí, buscou ao Senhor. Eu posso ir lá na inteligência artificial e dizer o seguinte: traga a tradução hebraica da palavra buscou. Mas ela é reflexo da intimidade que eu tive com Deus e agora eu vou buscar lá. Mas ela nunca pode ser a fonte. Está cheio de gente aí pegando coisa da internet e arrotando como se fosse ele. Sabe por quê? Porque ele precisa dar certo.
Ele precisa ser a pessoa da bola da vez. Você acha que a gente não sabe fazer evento, fazer as igrejas dar certo? Mas escuta, eu não vou fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Eu não vou fazer o que você quer que eu faça só para te agradar. Eu preciso buscar no Senhor para ver o que Ele está falando para nós. Eu não estou dizendo que eu sou bom, eu sou perfeito, não. É o contrário. Por eu não prestar, que eu preciso estar lá na fonte inesgotável que Jesus disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. O problema, irmão, é que a gente está tão orgulhoso que tem uma fonte inesgotável, mas você está rejeitando a fonte para poder fazer do seu jeito. Mas hoje, o Senhor está te trazendo de volta. Ele está te trazendo de volta para a fonte. Para você não perder o teu coração. Não perder a sua trajetória. Quem quer viver isso, diga eu quero. Eu quero só que você ore agora. Cuidado. Teve uma vez que uma pessoa falou: eu falei, irmão, eu estou preocupado com você, porque eu estou achando que você está achando que você é crente demais. Quando eu falei isso, ele falou: não, é porque o senhor não está vivendo a experiência que eu estou com Deus. Eu falei: amigo, então me ensina, abençoado. Cadê? Não sei. Cadê essa influência? Cadê o resultado disso? Não sei. Só que cuidado, porque todo orgulhoso é bom de opinar na vida alheia. E às vezes o orgulhoso está achando que é crente demais, ele começa a colocar defeito em todo mundo. Lembra do Saul também orgulhoso? Foi lá e ofereceu também um sacrifício. Samuel chegou, ele falou: você não chegava. Aí começa a pôr desculpa para tudo. Eu sei que não tem como dar glória, mas eu espero que o Espírito Santo esteja trabalhando aí no seu coração, porque você nunca vai perder para trilhar o caminho da humildade. Então abaixa a bola e comece a examinar qual é a estratégia que o diabo está lutando contra você, para roubar a tua força ou para roubar o teu coração. Eu queria que você fechasse teus olhos. Coloque a mão aí no seu coração e comece a orar ao Senhor. O orgulho, ele é maquiado de uma boa performance. O orgulho, ele é travestido de uma excelência, mas da autossuficiência. Isso. O Senhor está te resgatando aqui hoje. Ele tem interesse de prosperar você, mas Ele não pode perder você pela prosperidade. Eu já falei com o Senhor: Deus, eu sei que o Senhor tem uma promessa sobre a SEDAC, mas se para crescer vai depender de quebrar princípio, me tira dessa jornada, porque eu não quero viver isso. Do que adianta ser aplaudido pelo mundo e vaiado pelos céus? Eu prefiro ser vaiado pelo mundo, mas o céu está me aplaudindo. Ora aí. Tem casamentos aqui que estão dando errado, sabe por quê? Orgulho. O marido não aceita. Ele acha que ele é certo. Casamento que está dando errado, sabe por quê? Mulher orgulhosa, não aceita. Deus colocou um sacerdote aí. Tem empresas dando errado, por quê? Por causa do orgulho. Você não pede ajuda, acha que você sabe tudo e fica pondo desculpa na crise. Não, é porque o seu orgulho está fazendo você andar sozinho, ao invés de você pedir ajuda. Mas o Senhor te chama hoje para voltar para o propósito, porque até então o diabo estava vencendo você, mas hoje Ele está pedindo para você: volta, nem que você seja uma criança de novo. Mas Deus prefere ver você crianças nos braços dEle, do que adulto fora dos braços dEle. Eu estou pregando para pessoas aqui que talvez o diabo acabou destruindo uma parte da sua vida, mas o Senhor está falando para você: fica tranquilo, eu sou o Deus do recomeço. Eu vou recomeçar uma nova história na sua vida. Deus está dizendo para alguém aqui: eu te conservei em
vida. Eu estou te dando um fôlego de vida porque eu não desisti de você. Eu vou surpreender a sua vida. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, mas continua temendo, continua buscando, porque o texto vai dizer: enquanto Uzias buscou, o Senhor prosperou ele. Era sinal que teve uma hora que ele parou de buscar, e por isso houve a queda. Mas ele está dizendo para você hoje: volta, 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 porque a minha presença vale mais do que um título. Eu não estou preocupado com o meu título de apóstolo. Eu não estou preocupado em ser a maior igreja da cidade. Eu não estou preocupado em ter as maiores casas. Não, eu não estou preocupado com o maior resultado. Eu estou preocupado se no dia da trombeta tocar, se o Senhor vai falar: vinde bendito de meu Pai. Eu não estou fazendo apologia à pobreza, à miséria, porque o Senhor não tem também essa escassez para você. O Senhor também não tem uma vida de mediocridade para você ficar se humilhando e os ímpios pisando em cima de você. Não tem isso, porque o Senhor tem uma vida próspera. Este é os planos dele para a sua vida. Mas hoje é dia de você alinhar. Eu queria que você, com essa canção, meditasse sobre a sua vida. Quero Cante isso ser como uma oração. criança.